Muito bem, estamos de volta aqui nos estúdios da Rádio Jara, já com o nosso entrevistado, Gino Rondon. E hoje é, como eu falei, é uma aula, então, se tiver papel e caneta ao teu redor, pega, se teu colega tem, toma dele. E fica ligado aí, anota, tá? Anota. Às vezes uma frase que você ouvir, anotar e pôr em prática na sua vida pode transformar. Gino, bom dia. Bom dia, Ederson. É um prazer estar aqui com você, falando com os ouvintes da Rádio Jara, nesta manhã tão maravilhosa. Só de a gente acordar, respirando, vivo, abrir os olhos e ver a beleza que é Campo Grande, que é Mato Grosso do Sul, Brasil, mundo. Apesar da pandemia, tem muita coisa boa acontecendo. Só da gente acordar, ter uma família maravilhosa, ter parceiros fantásticos como você, que a gente está conhecendo há pouco, a Jo, e que, apesar do pouco conhecimento, parece que a gente já se conhece há muito tempo. Por quê? Porque a gente tem muito em comum. E essa área do empreendedorismo foi que me trouxe para a Jara, foi que me conquistou para vir para cá e integrar, e hoje está aqui participando do seu programa com muita honra. Nossa, olha só. Eis aqui já uma anotação que você que está ouvindo tem que fazer. Comece o dia com entusiasmo. Não é se o sol não apareceu, ou se ele apareceu quente demais. Comemore. O que o Gino está falando aqui seria quase que uma regra absoluta para todo ser humano acordar feliz, né, Gino? Sim, não tem motivo, só de estar vivo. Problema? Quem não tem? Todo mundo tem problema. Ah, você é fã de alguma pessoa, você segue no Instagram fulano, beltrano. Ah, porque ele é artista, porque ele é jogador de futebol, porque ele é um atleta de um modo geral, porque ele é líder como empreendedor, como empresário. Você só vê a parte glamorizada da vida dele. Você não vê as perrengues, as pauladas, os tropeços que ele leva, porque todo mundo tem isso. Seja na família, seja com um amigo, seja na empresa mesmo. Quem trabalha com gente sabe. Gente, seria bom se tivesse um botãozinho, né? Clique. Pronto, você está robotizado. A partir de agora, você não pode apresentar nenhum problema, você não pode ficar triste, você vai só produzir. Não é assim. Nós somos seres humanos, pensantes, somos inteligentes. Cada um tem um DNA. E o líder, o empreendedor, ele tem que ter essa visão para juntar esses DNAs para dar resultado, para produzir. Não adianta ele ter uma empresa com um monte de colaboradores, mas não ter realmente o colaborador preso, comprometido, vestido, conectado mesmo, antenado com a empresa. Eu vi você, a gente estava conversando em off, você citando o exemplo de um colaborador de uma empresa, né? Isso é fantástico quando a gente encontra alguém com esse perfil. Sim, exatamente. E essa que é a grande virtude quando a gente pode perceber, né? As pessoas, infelizmente, se influenciam muito por imagens, por aquilo que ela acredita que é a plenitude da vida de alguém. E falando em rede social, né? Tem muita gente feliz na rede social, tudo perfeito. Tenha muito cuidado quando alguém está te ofertando a solução de todos os problemas da sua vida, que nunca mais vai acontecer, que você vai ficar rico da noite para o dia. Cuidado, tá? Porque a perfeição, ela é inexistente. E se o cara te vender, ele é bom, mas um bom mentiroso, né? Porque não existe isso. Tanto o Gino quanto eu e grandes pessoas que eu conheço trabalham com treinamento, não se vende solução. Se entrega uma ferramenta para ter a solução se aí for vai posta em depender da prática. pessoa. Exatamente. A pessoa colocar em prática. É que nem a vida, né? O que eu faço com a vida? O que você quiser. Agora, o resultado também é teu, né? Fica à vontade para aproveitar do seu resultado. Eu sempre gosto de citar isso, né? A liberdade que Deus nos deu. É o único poder que nós, seres humanos, temos, que Deus deixou, é o poder da decisão. Você decide o que você quer. Você opta pelo bem ou pelo mal. Você opta pelo sucesso ou não. Você se espelha no futuro, no passado, cria o seu presente para colher os frutos no futuro. Essa é a lei da vida, não tem a diferença, não tem nada. É você se pegar nas coisas boas, nas experiências, mesmo as ruins do passado, para você não repeti-las. Sim. Plante agora,
planeje, execute, operacionalize, crie equipes, porque ninguém faz nada sozinho. Aprenda, eu vinha ouvindo no carro você comentando. Temos que aprender, temos que ter humildade de falar, ó, isso aqui eu não sei, isso aqui eu não domino, isso aqui eu assumo com toda tranquilidade a questão tecnológica. Eu estou dando meus primeiros passos agora, eu tenho conhecimento de gestão de pessoas, eu tenho conhecimento de marketing, eu tenho conhecimento de oratória, eu tenho conhecimento de jornalismo, de locução, de comunicação, mas a parte técnica para mim sempre foi um problema. Eu nunca me interessei porque eu sempre tive um profissional que fizesse por mim. Então eu sei das minhas limitações, mas eu sei também naquilo que eu sou bom. Então a gente tem que buscar essa ajuda, ter humildade. Eu com 50 e poucos anos, eu estava sentado numa sala de pós-graduação, entrou uma professora da UFMT, lá de Mato Grosso, para dar um módulo. A hora que ela chegou no primeiro dia, era sábado de manhã, sábado à tarde e domingo pela manhã, o módulo dessa pós que eu estava fazendo. A hora que ela entrou, professora da UFMS, concursada há muitos anos, ela olhou e me viu tranquila ali no meio dos colegas. Gino, o que você está fazendo aqui, cara? Você tinha que estar do lado de cá dando aula. Eu falei, não, professora, aqui eu tenho que aprender também. A gente tem que ter humildade, a gente não pode ser autodidata, tem que buscar alguém, tem que buscar ajuda, tem que estar no banco de escola. Não foi à toa que eu fiz 3 faculdades, 4 MBAs, e só não estou fazendo agora porque eu estou voltando ao mercado, como você sabe, né? A gente realmente passou por uma perrengue aí por causa da Covid, mas graças a Deus hoje cabeça 1000, corpo a 1000 e estamos aí, tocando a vida. Olha só, quanto aprendizado aqui. Daqui a pouquinho o Gino vai falar sobre, claro, um bate-volta ali de 40 anos para cá, 30 anos para cá. Só que olha só, a humildade, o grande profissional, primeiro ele começa com ser humilde, né? Então, eu sou bom nisso, deixa comigo que eu faço. Mas olha, essa parte aqui eu não sei. Então, na sua empresa, na sua casa, não sei onde, qualquer parte da sua vida, reconheça que existe fraqueza. Ela é a maior virtude, o reconhecimento é a maior virtude que alguém pode ter. Reconhecer que não é bom em tudo. Porque daí você elimina o risco de alguém te dar uma função que você não vai dar certo na sua vida e você vai se frustrar. Muitas pessoas se frustram por causa disso. E ao mesmo tempo que você pode reconhecer, então anota aí, reconhecer que eu não sou bom em tudo. Mas reconhecer também que você pode tomar atitude de buscar conhecimento, de se colocar como aluno, né? Ontem eu tive a experiência, eu passei 4 horas como aluno, mas eu fico feliz, porque eu estou ouvindo coisas, algumas que eu já ouvi, e outras que eu estou ouvindo de um jeito diferente. Hoje eu sou diferente de como eu era 5 anos atrás. Então a mesma era 1 minuto atrás. Exatamente. Então a informação que vem agora, eu sei usar. Mas eu preciso estar lá como aluno, senão eu não vou, senão eu sou prepotente, né? O ego, ele me... sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Ninguém exatamente, sabe exatamente. A gente é bom em determinada coisa. E é bom quando a gente descobre esse ser bom ou excelente desde pequeno. Às vezes a gente demora anos, leva muita paulada e tal, mas a gente vai aprendendo. O importante é isso. É aprender como você está. Para cada fala que eu digo aqui, que eu deixo aqui, eu falo assim, despretensiosamente, eu vou falando porque eu tenho experiência. E você vai pontuando. Isso aqui é humildade, isso aqui é isso aqui é aquilo. Você tem essa visão, por quê? Porque você também estudou. Então a gente sabe tirar esses pontos. E, por exemplo, a gente citar aqui exemplo de Flávio Augusto, é muito bom. Lá do Rio, hoje mora em Orlando City, um dos caras mais ricos, né, que a gente conhece hoje, brasileiro da favela. A Vívia Boca Rosa, brasileira da favela também, hoje uma mega empresária. Vários exemplos, Abílio Diniz, Bernardinho, Silvio etc. Santos, e tal, então. Silvio Santos. Mas nós temos exemplos ao nosso lado. Sim. Isso que é bom, a gente valorizar quem está ao nosso lado, pelas perrengues que eles passaram e pelo sucesso. Daqui a pouquinho eu quero dar um exemplo, por exemplo, de um menino que chegou à direção de uma determinada empresa e que começou comigo pequeno, mas daqui a pouco, na hora que a gente tiver um espaço, a gente vai falando. Aí, vamos Show lá. de bola. E assim, trazer essa concepção de grandes resultados que a gente olha hoje na mídia, mas tem Gino, que eu falo assim que a gente precisa olhar para esse ser, e ele está muito próximo de nós. E ele é o ser mais incrível, absoluto e compatível com tudo que tem que ser necessário na nossa própria vida.
E se a gente não reconhecer ele como a peça fundamental de todo o processo, a gente não consegue modelar mais nada. Eu convido quem puder agora ir na frente no espelho e olhar para a pessoa mais importante da sua própria vida. Ali está o grande empreendedor, ali está a pessoa que sabe o que tem que fazer. E ela precisa ter a humildade de olhar para o lado e ter exemplos. Mas se ela não reconhecer que ela é a melhor, nunca ela vai estar bem. Ela sempre vai achar que é mais baixa, é mais alta, é mais gorda, é mais magro, é mais bonito, feio. Ela sempre vai achar o problema. Olhar para o outro tem que ter sabedoria. Então eu olho para o Gino e falo assim, bom, o que eu vou sugar desse cara? O que eu vou aprender com ele? O que eu vou aprender do que ele diz que ele fez, que ele acertou, e o que eu vou aprender quando ele diz fiz e errei? Eu vou evitar, eu vou talvez economizar quantos anos da minha vida quando eu escuto alguém que diz eu errei. É o que eu falo sempre, um treinamento que eu faço já há quase 30 anos, vários, na área de oratória, de comportamento humano, de empoderamento de pessoas, de liderança, de vendas, é justamente começando dizendo que todo mundo tem que pagar um preço para aprender, todo mundo tem que realmente ter a humildade de falar, isso aqui eu não sei, isso aqui eu quero aprender, e buscando exemplos de quem está ao nosso redor e valorizando a pessoa. A primeira ação nos treinamentos é conversar com você mesmo, é você conhecer a si, que é difícil, não é fácil. Tem gente que detesta a própria companhia, que chega em casa, liga o rádio no último volume, liga a televisão. Ele precisa de barulho porque a companhia dele mesmo, para ele, faz mal. Ele tenta se desligar dele. É o tóxico. Então, ele tenta desligar dele. E aí ele vai para a balada, ele quer dançar a noite toda, quer beber, quer fumar, quer não sei o quê, porque ele está fugindo dele mesmo. E a gente passa por problemas na vida, e eu sou exemplo vivo disso, que eu quase morri, e estou aqui vivo, graças a Deus. Quer dizer, eu paro para pensar, eu fico olhando a vida, fazendo comparações. Eu sou um privilegiado, eu sou agradecido a Deus todo instante. E tenho que levar essa mensagem. Tudo que eu aprendi, aí vem a pressa de querer compartilhar. Porque seria muito egoísmo da minha parte eu morrer hoje ou amanhã e levar todo esse conhecimento para o túmulo. Não, eu tenho muito a compartilhar. Eu tenho tanto que transborda, graças a Deus, sem falsa modéstia, pelo estudo que eu tenho, pelo que eu estudei a vida toda, ao longo dos meus 60 e poucos anos. Eu sempre me dediquei a aprender, estudar, fazendo desde o começo, sendo ousado, sendo corajoso, buscando aprendizado, sendo humilde para estar em sala de aula. Terminava um curso, já emendava com outro. E os colegas, mas você só estuda. Eu amo estudar e colocar em prática. Isso. E eu optei por essa profissão. Eu fui funcionário concursado do Banco do Brasil, fui funcionário concursado da Secretaria de Fazenda, quando eu era um estado só, eu era fiscal. Eu abandonei tudo. Larguei porque, se eu estivesse lá, com certeza eu já estaria morto. Porque não me satisfazia, não me dava a satisfação que eu tenho de estar aqui conversando com você, Ederson, aqui na Rádio Jara, nesta manhã deliciosa, falando do que eu mais amo, passar conhecimento. Então eu atuo como consultor, como palestrante, como facilitador, ajudando pessoas, empresas, porque eu gosto, eu sou apaixonado por isso. Então por isso que eu sempre tive apoio da minha família, para largar esses empregos ditos seguros, que segurança ninguém tem, estabilidade não existe na vida, como diz o nosso amigo Flávio Augusto. Então, antes de eu ter essa visão, eu já ia buscando o meu jeito de ser, ousado, corajoso, trabalhando na liderança. Tive muitas dificuldades, principalmente de trabalhar com gente. Eu achava que todo mundo tinha que estar pronto igual eu. Mas aí a gente vai levando porrada, a gente vai aprendendo e vai vendo que nem todo mundo está preparado e nem eu estou totalmente preparado. A gente está aprendendo. Eu falo que cada treinamento que eu dou, em média para 30 pessoas, mais ou menos, eu não gosto mais do que isso, porque tenho muitas dinâmicas individuais, eu aprendo muito também, com os exemplos de cada um deles e tal, e vou buscando esses exemplos para a gente testemunhar com pessoas que vivem, que você conhece. Sim. Que eu tenho vários exemplos de pessoas que, de carne e osso, que existe, que você pode pegar, que é seu amigo, que está com você, que convive com você.
E tem muitos exemplos disso. Que o grande líder é aquele que sabe aprender com aquilo que ele está ensinando, né? Sim, É o dínamo, né? E olha só que interessante, Gino cita aqui que é grato a tudo, mas eu posso garantir, insatisfeito nato. Ele não está satisfeito com o que tem, porque eu sei de algumas situações que a busca constante. Então, mas já passei por tantos anos de trabalho, de conquistas, mas não está aqui nem um pouquinho preocupado com o trabalho que vai ter para conquistar o que quer. Gino, mas fazendo que nem eu falei, um bate-volta, quando você consegue olhar lá nessas mais de 4 décadas, o início de tudo, a mágica disso, né? Porque eu falo assim, às vezes eu falo, 4 meses que eu comecei a fazer, né, locução, eu falo, nossa, parece que é tanto tempo. Aí chega Gino Rondon, 40 anos, eu falo, meu Deus, é a minha idade, né? Eu tenho 41 anos, então é a minha idade de trabalho em função de uma coisa que você acredita e que não vai parar tão cedo. Como que é você ir fazer uma ponte ao passado, lá pegar o primeiro dia que você teve à frente de um... Eu não sei como é que era, né? Mas, assim, traz para as pessoas a percepção de que, assim, a situação, o momento era outro, mas o entusiasmo de hoje e o de ontem, ele se mantém. Eu sempre tive paixão por 3 profissões. Comunicação, rádio, meu irmão mais velho é radialista, mora em Corumbá, trabalhou em São Paulo, trabalhou em todas as emissoras aqui de Campo Grande. Quando eram 3, era Cultura, Educação Rural e Difusora. Ele era noticiarista, hoje ele só dirige um jornal em Corumbá. E cresci vendo João Bosco de Medeiros, aqui de Campo Grande. Gino, eu posso só os comerciais aqui. Você está na casa, você já sabe. Volta aqui, então, 8h42, passa rápido, hein? Quando a coisa é boa, passa rápido. Mas assim, vamos lá, Gino. Conta aí, então, para o pessoal como foi lá no começo, essa decisão que você tomou. Tinha 17 anos, estava chegando de São Paulo, eu morava lá com minha mãe, meu irmão, já tinha perdido meu pai. E voltamos para Corumbá, onde eu nasci, cidade natal, minha família toda tradicional lá, família Rondon, família Barros, tudo. E lá chegando, eu conheci alguns jovens, né? Chegando de São Paulo, cabeludo barbaridade, né? Todo riponga, já chamou a atenção, algumas pessoas se aproximaram e pessoas que se tornaram grandes amigos. E dentre eles tinha o Joãozinho, foi professor, já faleceu, e o Jonas, irmão dele, o Joãozinho nós marcamos para encontrar na porta da escola, ele mais alguns outros amigos. Chegando lá, o Jonas, que era irmão do João, não estava, né? Daí eu falei, o Jonas, ele falou, ele foi lá na Rádio Clube fazer um teste, parece que está tendo teste lá, né? Eu corri para lá, eu tinha 17 anos, cheguei lá, tá tendo teste? Tem, entra aí. Tinha umas 50 pessoas, tudo gurizada, jovem e tal. Aí deram um texto para a gente ler. Aí entrava no estúdio de gravação, você tinha que interpretar aquele texto. Terminando, o diretor artístico abria a porta e dava outro texto para você ler de supetão ali. Supetão, sem ler, sem nada. E de todos, eu fui o único que fui aprovado naquele momento. Mas tinha saído grandes nomes do rádio corumbaense para vir aqui para Campo Grande. Como eu estava falando do João Bosco, que sempre eu tive como... Eu ouvia, o João Bosco chegou a morar na minha casa, trabalhava com meu irmão, tudo, né? Quando ele veio, ele aqui da região, quando ele chegou em Campo Grande, novinho ainda, hoje está no rádio ainda, Luiz Landi já não atua mais. Eram as personalidades que eu ouvia naquela época. O Luiz Landes é pai do rapaz que perdeu a vida agora lá da Capital FM. Sim. Falhou o nome dele. E tinha grandes nomes do rádio, Domingos Cruz também, que já faleceu. Tinha o Antônio Carlos, o Pastel. Então eram os meus ídolos, né? E trabalhava com meu irmão, então eu acompanhava aquilo tudo. E fui lá em Corumbá, nessa situação, fui lá fazer o teste, fui aproveitado. A gente ficava 3 meses no estúdio, treinando para ir ao ar. 3 meses para abrir a boca ao vivo, assim, diante de um microfone. Só gravando todo dia e o diretor artístico orientando. Aí comecei, eu não pensava em dinheiro, eu queria fazer aquilo. Eu tinha paixão, eu tinha amor por comunicação. Então eu falei, eu tinha 3 desejos quando jovem: comunicação,
Direito, cheguei a fazer 2 anos de Direito, aí falei, não, eu estava com 50 anos quando entrei na faculdade de Direito. No segundo ano eu falei, não, eu vou continuar estudando, mas eu vou estudar coisas da minha área. Seria bom? Para mim não interessou. Todo mundo fala, mas seria bom para você conhecer a lei. Com 1 ano de formado, se você não estiver se atualizando, você perde tudo que você aprendeu em 5 anos de Direito. Já está atrasado de novo. Atrasado, todo dia mudança, é liminar, é isso e aquilo, não sei o quê. Desisti, falei, não tenho idade mais para isso não, com 50 anos. Eu vou estudar aquilo que me interessa. Aí fui fazer pós-graduação, marketing, estratégia de vendas, fiz gestão de pessoas, psicologia organizacional, são os MBAs que eu fiz. Aí eu estava começando a fazer gestão empresarial aqui na FGV em Campo Grande. Aí veio a pandemia, tudo, aí parei. Mas estudo muito, eu leio muito, eu sou apaixonado por conhecimento, por informação para transformar em conhecimento. Eu busco informação e procuro aplicá-la naquilo que eu faço, que são os cursos. E aí foi minha carreira. Com 1 ano eu fui para Araçatuba, tinha um grupo que ia lá fazer química em Araçatuba, química industrial, e eu comecei a trabalhar na radiodifusora, onde o Edson Cury, saudoso Bolinha, já falecido, tinha um programa na Band. O Gugu fez o que o Bolinha fazia naquela época. Criar a caravana do Gugu, tinha a caravana do Bolinha, que saía... Na época ele saía pelas cidades mais do interior ali de São Paulo. Ele levava os artistas que participavam do programa dele, Ovelha, que eu me lembro, assim, vários artistas da Jovem Guarda, né? Era um programa itinerante. Programa, mas ele tinha na Band todo sábado. O Bolinha fazia todo sábado com o Gugu. O Gugu tinha um programa dele no SBT, mas ele, fim de semana, saía com a caravana do Gugu. Chegou a vir aqui em Campo Grande, se não me engano. E aí eu comecei, não parei mais. A rádio em Araçatuba, depois eu voltei para Corumbá, tive uma passagem por Campo Grande na Rádio Cultura, que hoje é Rádio Hora. Trabalhei na Rádio Hora também. Lá em Corumbá trabalhei nas 2 emissoras da época, a Difusora e a Clube. Trabalhei na Rede Mato Grossense de Televisão como apresentador, que era Cidade Branca na época, hoje é Morena, lá em Corumbá. E depois entrei no Banco do Brasil, antes entrei na Secretaria de Fazenda, mas continuei fazendo o programa aos sábados. Eu tinha 23, 24 anos, quando passei no concurso da Secretaria de Fazenda. Saí em 87, eu sou ruim de datas. Quando eu passei no concurso do Banco do Brasil, saí da Secretaria de Fazenda, fui para Mundo Novo. Tinha uma rádio em Guaíra, Mundo Novo não tinha. Final de semana, aí comecei a fazer programa de fim de semana porque eu estava no banco. Fui para Rondonópolis, assumi o noticiário no final da tarde. Eu saía do banco, ia para a rádio, era pertinho ali em Rondonópolis, 2 quadras, a rádio do banco. Aí fazia o noticiário à tarde, aí me deram um programa para fazer à noite. Foi líder em audiência no horário da noite, que eu levei esse programa para um restaurante da cidade. Toda sexta-feira eu apresentava do restaurante. E ali eu fui convidado para ir para o Sistema Globo de rádio. Passou sexta-feira, começava às 9 horas da noite, transmitido pela rádio, música ao vivo, e eu saí entrevistando os caras que estavam ali no bar, jantando, os casais e tudo, né? E fez um tremendo sucesso. Tem 2 situações só, bem rapidinho para contar. O rapaz que me indicou, que me chamou um dia, mandou um bilhete pelo garçom, pede para esse rapaz vir aqui. Ele falou, ô Gino, eu estou te acompanhando desde 9 horas, a hora que eu cheguei aqui. Você já entrevistou metade das pessoas que estão aqui no restaurante. E eu sei que você vai conversar com todos eles. Ninguém atrás de você, ninguém com papelzinho, ninguém passando nada. Você chega assim, pergunta, o cara fala que é artista plástico, você já entra no assunto com o cara, fala que é jogador, você já entra no assunto. Se é político, você já entra no assunto. E não tem uma produção, cara. Ele falou, eu conheço Chacrinha, conheço Silvio Santos, citou os apresentadores. Uhum. Eles têm 50 pessoas por trás, cada um pensando uma coisa e passando. Agora é através do ponto, né? Antigamente era no papel mesmo. Você fazia o que o Amaury Júnior fez depois, exatamente, fazia no rádio. E ali me deu a visibilidade que esse cara era tio do Barão, do Frejado, Barão Vermelho. O irmão dele, Ivan, era diretor de jornalismo do Sistema Globo de Rádio, e ele era da Receita Federal em Brasília e tinha ido a Rondonópolis a serviço pela Receita. E me deu um bilhetinho. Falou, você procura Ivan lá na Rádio Globo, no Rio, que você vai para lá, cara. Eu estava indo esse ano e não fui. Aquele frio na barriga ainda e tal. 2 anos ele voltou a Rondonópolis. Ele me chamou para almoçar com ele no dia seguinte. Ele falou, hoje durante o programa aqui não dá porque você está envolvido com o programa. No dia seguinte ele falou, olha, cavalo só passa arriado uma vez na vida. Vá, dá tempo, você é novo.
Aí eu fui. Falei com a família, a Edna me deu apoio total e fomos para o Rio. Tinha um irmão que mora lá desde pequeno também, aposentou. Hoje ele continua morando no Rio. E moramos no mesmo prédio dele. A Edna chegou e falou, nós vamos morar nesse prédio. Tinha um clube lá no prédio, tudo, e moramos lá mesmo, graças a Deus. Até um colega do banco, ele estava transferido e me cedeu o apartamento dele para morar lá, aluguei o apartamento dele. Tudo se encaminhou. Me encaminhou. E eu fui lá, procurei o Ivan, fui na Rádio Globo, conheci Ibrahim Suede, no Jornal Globo, fui na rádio, tudo. Paulo Giovanni, que hoje é publicitário, na época ele tinha programa de manhã, e fui fazer o teste. Aí passou um cara da televisão chamado Panessa. Panessa, ele é compadre do Walter Clark, que levou o Boni para a Globo. Ele é citado no livro do Boni, Panessa. Ele era diretor de produção do Sistema Globo. Televisão, rádio, aquelas chamadas que tinha antigamente, Globo e você, tudo a ver. Aquelas chamadas de verão, venha com a Globo, não sei o quê. Saía do departamento dele. Chamada de filme, chamada de programas. Que era os anúncios. Anúncios, que era o Dirceu Rabelo, que era a voz padrão da Globo. Afilhado do Roberto Marinho. O doutor Roberto era apaixonado pelo Dirceu. Ganhava horrores, ganhava milhões ali, como a voz padrão da Rádio Globo. E eles queriam começar a trocar patrocínio de esporte, tudo. Hoje você pode ver que já são vozes diferentes. Tem até uma mulher, se diz, eu ouvi, fazendo uma chamada de novela. Mas na época era só o Dirceu Rabelo. E o Panessa ouviu, ele estava passando no corredor da Rádio Globo, eu estava gravando. Ele parou e falou, quem que é esse guri? Era novinho, cabeludo, trabalhava no Banco do Brasil, mas novo ainda. Aí me apresentaram, ele me levou lá na TV Globo para gravar algumas coisas. Aí eu fiquei um período com ele na produção. Ele falou, você tem voz para ser lançado aqui, mas por enquanto é só o Dirceu que grava. Mas você vai trabalhar aqui na produção. Então a gente criava. Essa Globo e Você, Tudo a Ver, foi uma das que eu participei da criação. Nossa, eu tinha criado um pouquinho diferente, houve uma adaptação e o Dirceu gravou. Regina, só para o pessoal notar, né? Oportunidade. Às vezes as pessoas elas desenham, elas almejam, elas criam a ideia mirabolante de poder aproveitar alguma coisa na vida. Só que mal sabe que você precisa fazer bem feito uma coisa, né? A pessoa te vê fazendo algo que você concebeu da tua cabeça, fala, vou fazer isso aqui no restaurante, né? E quebra. Uma inovação, né? Então, se a gente puder dar nome a isso, é inovação. Sim, tem, mas aí onde você tem que ter o conhecimento também, porque é o que acontece no mercado. Só concluindo a parte de rádio, aí de lá segui carreira. Aí fiquei um pouco no Rio, pelo banco eu vim transferido para Campo Grande. Aí cheguei aqui, a primeira coisa que eu procurava antes de ir ao banco era uma emissora de rádio. Se tiver uma emissora, eu fico. E aí, através do Arthur Mário, que era colega de banco, conheci, não, vamos lá, o Maurício Picarelli era gerente da Rádio Cultura, já comecei a fazer um programa só sábado de manhã, aí fui para Rondonópolis, fiquei 27 anos numa emissora de rádio lá. Eu fui o primeiro diretor, quando eu comecei a trabalhar com marketing político, depois marketing, eu tinha feito marketing, aí deixei a direção, fiquei só com um programa de domingo, 27 anos com esse programa. Mas vim para cá, para Campo Grande, aí é esse período que estamos vivendo agora. Mas a gente estava falando dessa questão do saber aproveitar. Você tem que estar preparado para a sorte. E montar e ir embora. Aí você decide. Que quando eu abri a boca pela primeira vez, no 12º andar de um prédio do Sistema Globo de Rádio, 6 horas da manhã, para apresentar um programa até às 9, que eu cheguei lá, aquela janela bonita no estúdio, você via o Rio de Janeiro amanhecendo e tal. Eu era contra, Ederson, olha que absurdo, na minha inocência, patrocinador. Eu falava que atrapalhava a programação. E é o que mantém a programação. Era o que pagava a conta. Você só tem um bom locutor, você só tem a boa música, você só tem a boa informação se tiver o patrocinador. Mas eu com 23 anos, 24 anos, indo para lá, pelo Banco do Brasil, e já no Sistema Globo de Rádio, eu era contra isso. Aí me jogaram lá às 6 horas da manhã, eu entrava no banco às 9, para fazer locução até às 8. Um programa de samba mesmo, que lá no Rio... o Sistema Globo são 6 emissoras de rádio. O noticiário é o mesmo para todas, Sistema Globo, o Globo no ar, depois a notícia vai para todas elas. E Tropical era uma das FMs que tinha. Tinha Tamoio, Tropical, tinha Globo FM, tinha Globo AM, tinha mais uma lá Mundial também, era toda do Sistema Globo. E essa onde eu comecei era 24 horas de pagode, de samba.
Então, Só isso? Só isso. Única exceção das 17 às 19, que o MC Malboro, famoso até Sim. hoje, ele fazia o pancadão. Aí o morro, o rio parava para ouvir o MC Malboro. E eu fazendo das 6 às 8, 9 horas eu entrava no banco. Mas era pertinho ali, né? A hora que eu dei o bom dia, Anderson. Bom dia, Rio de Janeiro, numa gentileza da Casa das Tintas. Ali na Rua Delamar, em Botafogo, número tal. Lá você encontra todo tipo de tinta para o seu produto. 6 e 2. Vamos tocar agora Elson do Forrogode, Jorge Aragão. Eu falei, ué, peraí. O Bom Dia é patrocinado. Aí esse Panessa falou, Gino, tudo que você fala aqui tem que ter um patrocínio. Tem que ter alguém para pagar. Aparece o dinheiro. Aí caiu a ficha. Eu falei, começa. Edna entrou no circuito, vendia. Hoje a gente está mais, né? Mas era assim uma publicitária criativa, ela é até hoje, e juntou a fome com a vontade de comer. Aí começamos a trabalhar nossos produtos também, Anderson. Olha só que interessante. Então, não é só de oportunidade que a gente vive, mas é como a gente aproveita. Como que a gente aproveita a situação de aprender, né? Porque num nuance de olhar e falar assim, então o que eu falo, as pessoas pagam, né? Oportunidade, criar negócio, né? Então, quantos estão nos ouvindo que tem um produto, tem um serviço que fala assim, ninguém compra o que eu tenho, mas você está vendendo, né? Tá indo à frente de alguém falando assim, olha, o que eu faço é isso, você pode comprar. A gente está chegando ao final de, nossa, passou tão rápido, 40 minutos, parece que foi 4 minutos só. Agora 8h57, aqui em Campo Grande. Deixa uma mensagem, Gino, se finaliza o programa assim, e espero que a gente tenha outros, e toda segunda-feira, tá? Lembrando aqui, toda segunda-feira, 17 horas aqui do nosso horário do Mato Grosso do Sul, Jara Notícias com a apresentação muito especial de Gino Rondon, trazendo realmente músicas que agregam valor à notícia, notícias que agregam valor à música, bate-papo assim de um aprendizado absurdo. Eu tenho acompanhado os 2 últimos, eu estou aqui no ladinho aprendendo muito. E então, toda segunda-feira, Jara Notícias aqui na Rádio Jara. Deixa um recado, uma sugestão, vamos dizer assim, né? Porque todo mundo usa se quiser, né? Mas deixa uma sugestão para as pessoas baseada na sua história. Eu quero falar para os jovens. Eu fico muito triste com a nossa juventude, porque não tem idade para começar a ser empreendedor. Você pode ir de pequeno, eu conheço, e aí eu vou citar um caso verídico que aconteceu com pessoas ligadas a mim. O Luciano, o menino, ele está ouvindo a gente lá em Rondonópolis. Eu nem sabia que ele estava ouvindo. Fui comunicado agora. Bom dia, Luciano. Aquela história do jornal, 10 pessoas, ele foi o 11º, mas ele chegou com tanta firmeza, eu vou trabalhar aqui por causa disso, e me conquistou. Pegamos o Luciano, ele era o meu assessor direto. Falei, não, você vai aprender aqui. Aí oferecemos curso, na época não tinha, estava começando acho que o DOS, setor de comunicação de internet. E só um detalhe rapidinho, tem que ser bem objetivo também. Ele ficava sentado na porta da minha sala. A Edna foi entrar, ele não deixou. Falou, a senhora quer falar com o seu Gino? Peraí que eu vou anunciar a senhora. Olha isso aí. Ela olhou para ele e falou, moleque, você sabe o que você está falando? Eu falei, eu sei. A senhora é dona Edna, esposa do seu Gino. Mas eu tenho que anunciar. A senhora vai aguardar aqui. Muito bem. O menino foi sempre com a gente, sempre estudando, a gente sempre incentivando. Família humilde. Ele tem um irmão, graças a Deus está vivo, que tinha um problema de ouvido. Nós conseguimos, através do programa de televisão, um aparelho para ele ouvir. E oferecemos, assim, no início do Luciano, ele tinha 16, 17 anos, proporcionamos e incentivamos para que ele estudasse. Bom, com o passar do tempo, a Pernambucana chegou em Rondonópolis. E eu já também desativando a minha agência para comandar outros serviços fora de lá, passei a viajar, passei a fazer consultoria em Cuiabá, Brasília, e já ia ficar difícil continuar lá com a empresa que eu tinha. E ele foi para a Pernambucana como empacotador, controlando chegada de mercadoria, chegou a ser um outro cargo maior quando ele foi para a Romeira como vendedor. Na Romeira, esse menino chegou ao cargo que era só da família Romeira.
E o Luciano foi conquistando, chegou a supervisor, coordenador, diretor da Romeira. Cargo que até então era dado só para quem era da família da Romeira, e o Luciano assumiu. E aí ele fez história na Romeira. Corumbá, Campo Grande, Rondonópolis, Cuiabá, Primavera, era fichinha para ele. Ele estava cada dia numa cidade até ele partir para iniciativa privada. Ele mesmo abriu o negócio dele. Ele falou, puxa vida, se eu já fiz tanto pelos outros, tive a oportunidade de participar, de integrar um cargo que era só da família, eu quebrei esse paradigma, agora eu vou investir no meu. Investiu na mulher, abriu um negócio para ela e abriu para ele, e hoje ele é consultor também lá em Rondonópolis, dá palestras, e é fantástico o menino Luciano. Então é para os jovens que eu quero falar. Se você quer, aprenda. Se você quer, corra atrás dos seus sonhos. Mas sonhe grande. Sonhe grande, porque sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. E se você conseguir metade do que você está sonhando, do grande, já é bastante do que como pequeno. Se você sonhar pequeno, vai ser uma quantidade menor. Se você sonhar grande, vai ser... O Luciano está na linha? Não, né? Ele está aqui falando, mas ele está dizendo que hoje ele é diretor do Grupo Estrela de Goiás. Está no Grupo Estrela de Goiás. Olha só, para passar de informação. São 110 lojas. 110 lojas. Olha a capacidade Parabéns. do guri. É quem Obrigado, Luciano. Obrigado mesmo. Gratidão. Parabéns ao Ederson, que eu ia concluir Gratidão. com a minha mensagem para os jovens, citando o exemplo de um menino, que eu conheci menino, hoje já um senhor formado. O senhor deve ter seus 30 e poucos anos, 40 anos, da sua idade mais ou menos. E hoje ele é um super bem-sucedido em todos os sentidos, com a família, com residência, com o padrão de vida dele. Muito bem. Então, se você que está ouvindo o programa aqui na Jara, acredite no seu sonho, independente de idade. Você pode ter 60 e poucos anos, ouvindo o Roberto Medina, 73 anos, está lá lançando agora o Rock in Rio em São Paulo, que é o Tower. É o mesmo Rock in Rio do Rio, que ele faz em Portugal, faz nos Estados Unidos, ele faz no Rio, ano que vem, e no outro ano ele vai fazer em São Paulo, e como se ele não tivesse nada para fazer, com 73 anos, ele vai pegar a Floresta da Tijuca, que é um lugar lindíssimo. Quando eu morava no Rio, eu ia muito lá. Ele quer transformar aquele espaço, é lógico, com a parceria da prefeitura, na Disney brasileira. Ele vai juntar a natureza que já tem e colocar as marcas dele, marcas que ele trabalha, as grandes marcas, Coca-Cola, McDonald's e tudo mais, para transformar aquele espaço na Disney do Brasil. Então não tem idade, pode ser pequeno, médio, grande, qualquer idade, o momento é agora. Vamos começar agora, né, Ederson? Isso aí, muito bem. Um abraço. Parabéns, Gino, gratidão. E assim, tome isso como uma regra. A idade, ela é simplesmente um fato que gerou experiência. Agora, nós nascemos hoje de novo. Quem acordou hoje nasceu. O que você vai fazer? Amanhã é outro dia, sim, mas talvez não chegue. Ontem já foi, não volta mais. É agora. Então, vamos agir, vamos fazer o que tem que ser feito. Gino Rondon, gratidão. Eu espero que cada um tenha anotado uma frase, uma palavra do que Gino falou aqui. 40 anos não seriam tão fáceis eu trazer em 40 minutos. Mas fica uma coisa só muito clara. Faça agora. Com o que você tem, mas busque aprender cada vez mais. Então, parabéns para vocês da Jara também, que são audaciosos, corajosos, competentes pela Rádio Jara, por empreendimento. Isso é ser empreendedor. Parabéns para você, para a Jô, e pela garra que vocês têm, Ederson. Tá? Amém. Obrigado. Então tá, vamos lá. Passamos nosso horário aqui, mas foi por um bom motivo. Fiquem com Deus, um forte abraço. Daqui a pouquinho chega os Fora da Curva, Jara Esporte. Hoje à noite tem a Hora da Gratidão com Marcelo Caetano e a semana repleta ainda de muito programa bacana para você ficar conectado, atualizado e se divertir bastante. Eu volto no sábado com mais um programa Meu Bairro Negócio e te garanto, se você estiver conectado aqui, muitas coisas na sua vida vão mudar. Fique com Deus, um forte abraço e até mais.